Olá, meus amigos! Vamos para a nossa próxima aula de Excel aqui, né? Dando continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre gráficos. Tá, mas não vai ser uma coisa muito extensa, igual foi as últimas duas aulas, que a gente entrou em detalhes ali a respeito dos tipos de gráficos mais usados. Aqueles gráficos que a gente viu, né, nas duas aulas passadas, aqueles gráficos são extremamente importantes. São aqueles gráficos que você vai ver em jornal, vai ver em revista, você vai ter que fazer na hora de fazer trabalho de escola, trabalho de faculdade, você vai conviver com aquele tipo de gráfico em diversos lugares, seja no trabalho, seja no estudo, seja você lendo uma revista, seja lendo um jornal. Então, aqueles tipos de gráficos, eles são muito importantes. Hoje, a gente vai dar uma olhada em alguns outros tipos de gráfico, mas a gente não vai entrar muito em profundidade, porque eu acho que depois de duas aulas, vocês já conseguiram ter uma boa ideia, né, de como que os gráficos funcionam, como que se cria, como que se lê, né? Hoje a gente vai dar uma olhadinha só naqueles outros tipos de gráficos, né? Que a gente viu lá no menu, porque você viu que tem uma lista bem grande. A gente falou sobre pizza, linhas, colunas, dispersão, mas vocês viram que tem bastante tipo de gráficos. A gente não vai falar sobre tudo aquilo, porque novamente seriam aí mais algumas aulas, né, adiante, mas aí a gente não tem tempo para poder ver todos os tipos de gráficos, tá? Mas caso vocês tenham curiosidade sobre algum daqueles tipos de gráficos, podem me chamar, que a gente vai lá dar uma olhada, a gente cria uns tipos de gráficos diferentes, a gente faz uns testes diferentes, tá? Mas agora na aula a gente não vai conseguir ver todos. Mas então vamos fazer o seguinte: vamos aqui criar uma pasta de trabalho em branco. Vamos lá, se eu clicar duas vezes vai. Deixa eu maximizar a janela aqui. Pronto. Eu vou dar um zoom aqui, né? Vamos colocar 150%. Não, vou colocar 125%. Fica bom para ver. Pois bem, aqui na guia inserir, né, que a gente clicou aqui, a gente viu que temos vários tipos de gráficos, tá? Então a gente viu colunas, a gente viu linhas, a gente viu pizzas, né? E a gente viu gráficos de dispersão. Se eu clicar, ele aparece gráficos de dispersão, tá? Se você não lembra o que são esses gráficos, por favor, dá uma olhadinha lá nos exercícios, ou até mesmo assista, né, as aulas anteriores, porque isso é muito importante. Como eu falei, a gente não vai entrar nessa aula de hoje em detalhes sobre como criar os gráficos, como digitar os valores, porque isso a gente já viu duas vezes, tá? Então vamos lá. Vamos falar rapidinho sobre gráficos de aqui nos outros tipos de gráfico a gente tem cascata, funil, ações, superfície, radar. Lembrando que essa janelinha que está aqui, ela aparece no meu computador porque eu uso Mac, tá? Provavelmente, muito provavelmente, vocês vão ver isso aqui, tipo Excel, inserir gráfico. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão ver essa janela. Não estou encontrando. Aqui, ó, essa daqui é a janela que vocês vão ver na hora de inserir um gráfico. Tá vendo que tem toda uma lista aqui desse lado, do lado esquerdo dessa janela? Então, no Windows vocês estão vendo exatamente desse jeito, tá? E aí vocês escolhem o tipo aqui. No meu caso, não. No meu caso, ó, eu já vejo tudo aqui no menu, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Vamos falar sobre... Vamos escolher um aqui. Vamos falar sobre gráfico de cascata? Vamos falar sobre cascata. Para que serve gráfico de cascata? O gráfico de cascata serve para você conseguir visualizar um fluxo de algum valor ou um fluxo, por exemplo, de dinheiro. Vamos supor que você tenha um caixa de R$ 1.000.
E aí você vendeu R$ 200, gastou 150, vendeu mais 300, gastou R$ 70, ganhou 300, ganhou mais 500 e depois gastou 100, gastou 200, gastou 150. Tem como eu montar um gráfico com o que eu gastei e o que eu não gastei? Eu não posso usar um gráfico de linha, porque vamos supor o seguinte, esse aqui é o meu fluxo de caixa. Eu estava com R$ 1.000, tá? Eu vou colocar em moedas, vamos colocar em dinheiros aqui. Eu estava com R$ 1.000, de repente eu ganhei mais 200, aí eu gastei 150, ó, menos 150, tá? É importante você colocar o valor negativo quando você está gastando alguma coisa, tá? É um valor que está subtraindo do seu caixa. Aí de repente eu vendi 350, vendi mais R$ 100, gastei 80, gastei 50, ganhei 200, gastei 350, vamos lá, gastei para um caramba, e depois gastei mais 50, ganhei mais R$ 100. Eu não posso pegar isso daqui e transformar em gráfico em linha. Lembrando que isso daqui é fluxo. Olha só, se eu tenho R$ 1.000, se eu já tinha R$ 1.000 e eu ganhei mais R$ 200, eu fiquei com 1.200, certo? Ah, e gastei 150, então eu fiquei com 1.050. Eu não posso montar um gráfico de linha, porque senão os números positivos vão ficar lá em cima, e um gasto pequeno de R$ 80 vai lá para baixo, porque é um valor negativo. Então teria que ser assim, eu estou com R$ 1.000, gastei R$ 50, ele desce só um pouquinho. É exatamente para isso que serve o gráfico em cascata. O gráfico em cascata, ele vai sempre depender do valor anterior. Ou seja, ele vai criando aquela reação em cadeia. Por isso o nome cascata. Então, vamos ver como que vai ficar o nosso gráfico em cascata. Eu vou colocar em negrito aqui, só para ficar legalzinho o título. Eu seleciono todos os meus valores. Lembrando que entrada de dinheiro está positivo, saída de dinheiro está negativo. É muito importante saber esse lance do positivo e negativo com relação à entrada de dinheiro e saída de dinheiro, tá? A gente viu isso daí lá em funções financeiras, tá? Então, ó, tá vendo que no Excel a gente reaproveita tudo que a gente aprendeu. Vamos criar um gráfico em cascata, então? Então vamos criar gráfico em cascata. Selecionei os valores, crio o gráfico em cascata. Pronto! Isso é um gráfico em cascata. Aí você deve falar, professor, o que é isso que o senhor acabou de criar? É o seguinte, eu comecei com R$ 1.000. Tá vendo que o meu gráfico, ele chegou no R$ 1.000, ó. Tá vendo aqui do lado? É o valor, ó. Azul é aumento, laranja é diminuição. Então, ó, aumento eu leio de baixo para cima. Ó, R$ 1.000. Depois o que aconteceu? Ali na linha 3, ó, ganhei mais R$ 200. Ó, subiu mais 200. E depois o que aconteceu? Eu gastei 150. Ó, diminuição você lê de cima para baixo. Tá vendo como tá fazendo sentido? Ó, ganhei R$ 1.000, ganhei mais 200, agora abaixa, gastei 150. Ganhei mais 350, sobe. Ganhei mais R$ 100, sobe. Gastei 80, diminui 80. Gastei mais 50, diminui 50. Tá vendo como um valor depende do outro? Aonde o outro termina é aonde o outro lá na frente começa. Então, se ele subiu R$ 1.000, ele ganhou mais R$ 100, ele vai começar daqui e vai ganhar R$ 100. Aí vai para o próximo. Gastou 200, diminui. É sempre aonde o outro começa e o outro termina. Então, vamos lá, de novo, ó, lembrando do nosso fluxo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu consigo formatar número negativo. Aqui, ó, vou formatar números negativos com vermelho
para ficar fácil de vocês verem, tá vendo? Ó, ganhei R$1.000, subiu R$1.000. Ganhei mais 200. Daqui de onde ele estava, ganhei mais 200. Olha aqui do lado, ó, 1.200. Tá vendo? Aí depois eu gastei 150, ele diminuiu. Ganhei 350, subiu. Ó, já foi para R$1.400 o total. Apesar de eu ter ganhado, gastado e tudo mais, 1.400. Ganhei mais R$100, gastei 80, gastei 50, ganhei 200. Tá vendo que um começa exatamente aonde o outro termina. No final das contas, ó, no último ali que eu ganhei R$100, quanto que eu tive de saldo total? Vai dar aqui uns 1.200 e pouquinhos reais aqui, né? Tá vendo? Que ele tá, olha, essa linha aqui, ó, é 1.200. Tá vendo que ele tá um pouquinho acima, né? 1.200 e pouquinho. Então tá vendo que em todos os ganhos e todas as perdas, né? No final das contas, o meu saldo saiu de um pouco menos de 1.200 para um pouco mais de 1.200. Azul é aumento, eu leio de baixo para cima. Laranja é perda, eu leio de cima para baixo, tá? Como todos os gráficos, eu posso personalizar aqui na guia design, tá vendo? Ó, eu posso colocar uns tipos de gráficos diferentes aqui, sem rótulo nenhum, sei lá, enfim. Vocês fiquem livres para escolher o tipo de gráfico que vocês quiserem, tá? E eu posso alterar as cores, inclusive, ó. Olha lá. Cinza é diminuição, ou esse aqui ficou muito parecido. Aí, verde ganho, azul diminuição, eu consigo alterar as cores depois, né? Mas ó, tá vendo? Bem bacana, né? Isso se chama gráfico em cascata. Por que cascata? Porque o próximo valor depende do valor anterior. E aí ele vai criando esse efeito cascata. Por isso que se chama por isso que tem esse nome, tá? Vamos criar mais um próximo gráfico aqui? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar um zoom aqui. Eu vou dar zoom 125%. Vamos lá. Vamos falar agora sobre gráfico de radar. Vamos falar sobre gráfico de radar. O gráfico de radar, ele... Como é que eu posso dizer? Muitos de vocês já jogaram videogame, né? Então eu vou usar esse exemplo do videogame. Vamos supor que eu tenho um jogo de RPG. E aí eu tenho meu personagem 1, eu tenho meu personagem 2 e eu tenho meu personagem 3. Eu tenho 3 personagens. Cada um desses personagens tem alguns atributos, né? Como força, mobilidade e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui força, intelecto, disciplina, mobilidade, regeneração. Pronto. Acho que esses assim já tá bom. Então eu tenho aqui o meu exemplozinho de jogo de RPG, onde eu tenho 3 personagens e cada um desses personagens tem uma força, uma mobilidade, uma regeneração diferente. Isso aqui tem 70, 75, 50, mobilidade quase máxima, regeneração 30. Eu vou colocar os valores aqui nos outros, não se preocupem com os valores, tá? Estou apenas digitando números completamente aleatórios, tá? Então, vamos colocar isso aqui, vamos colocar isso aqui, vamos colocar mais um na metade. Pronto. Então, tá vendo que eu tenho 3 personagens e esses 3 personagens têm valores diferentes de força, intelecto, disciplina, mobilidade e regeneração, tá? Isso dentro do meu jogo. Vamos montar um gráfico de radar, só para a gente ver como é que isso aqui vai ficar. Então a gente escolhe aqui o radar. Ó. Olha só que legal que o Excel criou aqui para gente. Vamos ampliar. Essa linha é o meu primeiro personagem. Eu vou colocar uma legenda aqui. Ó. A gente vem aqui, coloca a legenda, vou colocar a legenda do lado direito. Ó. Personagem 1 é a linha azul.
Tá vendo que força é 70? Então tá aqui, ó, força, tá exatamente no 70. O gráfico de radar, a gente começa a ler de dentro para fora, ó. Dentro é 0, aí tem 10, 20, 30, 40, até chegar no 100, que tá lá do lado de fora. Então, quanto mais para dentro, menor o valor. Quanto mais para fora, maior o valor. A gente tem aqui, ó, essa linha aqui é regeneração, essa linha aqui é mobilidade, essa linha aqui é disciplina, essa linha aqui é intelecto e essa linha aqui é força. Quanto que esse meu personagem 1 tem de força? 70. Olha só, força, 70. Quanto que esse meu personagem tem de disciplina? 50. Ó, 50. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Tá vendo? Nem sempre aqui vai de 0 a 100, tá? Aqui foi de 0 a 100 porque os números que eu coloquei aqui são de 0 a 100. Se eu colocar de 1 a 10, de 1 a 1000, esses valores aqui eles vão mudando, tá? Então, ó, mobilidade quase máxima, 95. Olha onde está minha mobilidade. Está quase lá no extremo. Por quê? Porque é um valor bem alto. E se eu colocar outro personagem aqui? Vamos lá, vamos editar meu gráfico aqui, ó. Eu consigo clicar aqui para poder selecionar o outro personagem, tá vendo? Ó, coloquei meu personagem 2. Meu personagem 2 é que cor? Laranja. Olha só, tá vendo que o personagem laranja tem muito mais regeneração do que meu personagem 1. Meu personagem 2 tem muito mais regeneração. E é o que a gente vê aqui, ó. Personagem 1 tem 30, personagem 2 tem 75. Olha a diferença. Agora, aqui acontece o contrário, mobilidade. Meu personagem 2 tem menos mobilidade. E é exatamente o que a gente vê aqui, ó, 70. E se eu colocar mais um personagem? Vamos colocar o nosso terceiro? Ó, personagem 3 é cinza. Olha só que legal. Deu para conseguir pegar como que funciona o gráfico de radar? O gráfico de radar, eu consigo colocar vários desses valores diferentes em um único gráfico. Quanto mais para dentro, menor o valor. Quanto mais para fora, maior o valor. Por exemplo, o que a gente observa nesse gráfico? O meu personagem 3, que é o cinza, tem o pior intelecto de todos. E é exatamente o que a gente vê aqui, ó, intelecto 35. Mas a gente vê que o personagem 3 tem a melhor disciplina de todas. E é exatamente o que a gente vê aqui, ó, 85. Deu para pegar como que funciona o gráfico de radar? Ele chama gráfico de radar porque ele tem esse estilinho meio área, né? Vocês já viram como que é um painel de radar? Vou colocar aqui radar de tráfego aéreo, porque aí ele deve... Porque senão eu vou pesquisar radar, vai trazer radar de trânsito, né? De sinaleiro, então não é isso que a gente quer. Aqui, ó. Por isso se chama gráfico de radar, por causa disso aqui, ó. Olha lá, olha um gráfico de controle de aeroporto, como é que é. Tá vendo que no aeroporto você tem essas linhas, ó, que vai indo para fora, né? Que é o norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, né? Olha só, tá vendo que lembra um radar, né? Então, isso aqui é um radar de aeroporto, né? Aí você tem os aviões aqui, ó. O voo da TAM 3324, o voo da Gol aqui, mas enfim. Aí tá vendo que ele lembra um radar de aeroporto, então por isso que se chama gráfico de radar, tá? Não é que não tem nada a ver com radar, é porque o desenho lembra um radar, da mesma forma como o gráfico de pizza não tem nada a ver com pizza, né? Então, tudo bem, gente? Super legal, né? Então a gente viu aqui o nosso gráfico de cascata e vimos aqui o nosso gráfico de radar, tá vendo? E tá vendo que tem bastante os outros tipos de gráficos, né? Então a gente tem aqui, ó, o mapa de árvore, mapa de explosão solar. Aí já são outros tipos de gráficos bem mais avançados, tá? E que não diz muito respeito à nossa matéria. Mas assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o gráfico de árvore. Aqui. Não, eu não vou usar esse gráfico.
Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma empresa e essa empresa ela está localizada em várias cidades. Então, eu tenho as minhas vendas na empresa. Empresa não, oh meu Deus, unidade. Aí eu tenho unidade em Curitiba, calma, eu tenho unidade em Curitiba, eu tenho unidade em Joinville, oh meu Deus, tá ruim, hein? Eu tenho unidade em São Paulo, eu tenho unidade em Londrina, tenho unidade em Campo Grande e vamos colocar mais uma cidade. Vamos colocar Belo Horizonte. Pronto. Aqui, em Curitiba, vendemos 150 mil reais. Vamos lá. Dinheiro tem que ser dinheiro. Pronto. Joinville, eu vendi, sei lá, 55 mil reais, uma cidade bem menor. São Paulo é monstro, né? São Paulo é uma cidade gigantesca, 320 mil reais. São Paulo tem mais gente do que muito país do mundo. Londrina, vamos colocar 65 mil reais. Campo Grande, vamos colocar 110 mil. E BH, vamos colocar 180 mil reais. O total de vendas da minha empresa foi de 880 mil reais. Esse é o meu total. Eu posso montar um gráfico de pizza disso daqui, certo? Para eu poder ver, ó, quanto que cada cidade vendeu, certo? Vocês já viram gráfico de pizza, ó. A gente vê aqui cinza, São Paulo. Aí tá aqui, ó, laranja e amarelo, ó, Joinville e Londrina, são os espacinhos menores, que é exatamente o que a gente está vendo ali no gráfico. Mas existe uma outra forma da gente ver essa informação. Usando gráficos de árvore. A árvore aqui. Olha só. Isso é um gráfico em árvore. Quanto maior o quadrado, maior a quantidade de venda. O gráfico em árvore, ele é muito útil quando eu tenho muitas divisões. Se eu colocar aqui gráfico de pizza, não fica tão ruim, porque eu tenho o quê? 6 divisões. Agora, se eu tiver muito mais informação, tipo Rio de Janeiro, 300 mil reais. E aí eu tenho, sei lá, vamos pegar uma cidade menor, vamos pegar uma cidadezinha bem menor, Foz do Iguaçu. Colocou 20 mil reais. E vamos colocar Florianópolis. Florianópolis, 95. Vamos colocar uma outra cidadezinha, Porto Alegre, 290. Pronto. Tá vendo que eu tô colocando muita cidade. Agora, o meu gráfico de árvore, ele vai ficar bem melhor com esse monte de divisão. Tá vendo? Quanto menor o valor, menor é o espaço. Olha só Guarapuava, coitado de Guarapuava. Isso daqui não ficaria legal com gráfico de pizza. Olha só. Olha só isso. Você não consegue nem entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque tem muita divisão. O gráfico de pizza, ele funciona legal quando você tem até umas 5, 6, tá vendo? Até umas 5 ou 6, o gráfico de pizza ainda vai bem. Agora, quando eu coloco muita divisão, olha só que bagunça que fica. É aí que entra o gráfico em árvore. Olha só. Inclusive, se eu puxar isso aqui para baixo, eu consigo expandir mais ainda o espaço do gráfico em árvore. É que a minha cara tá ali na frente, gente, foi mal. Mas, ó, viu? Tá vendo como o gráfico em árvore fica muito mais legal quando eu tenho muita informação? Então, e ele tem uns efeitinhos bem legais, assim, tipo, tem umas... Olha lá, tá vendo? Ele faz umas divisões bem interessantes. Se eu pegar São Paulo aqui e colocar 420 mil, por exemplo,
Olha só o tamanho de São Paulo perto dos outros. E olha só o tamanho de Guarapuava. É sempre proporcional. Quanto maior o valor, maior o tamanho que a área vai ocupar do meu retângulo ali. Deu para pegar como é que funciona o mapa de árvore? Certinho? Beleza? Podemos continuar então para o nosso próximo assunto. Novamente, o gráfico de pizza e o gráfico de mapa de árvore eles são bem parecidos, tá? O conceito é o mesmo, é o espaço dividido em pedaços que correspondem à porcentagem. Só que o gráfico de pizza fica horrível quando eu tenho muita divisão. Olha só que lixo que ficou. O mapa de árvore não, o mapa de árvore ele fica muito, muito bonito. Parece que o mapa de árvore, quanto mais coisa tem, mais bonito ele fica. Então, quando eu tenho muita informação, não faz pizza, faz gráfico de mapa de árvore. Beleza, gente? Tudo certo? Podemos continuar então para a nossa próxima parte aqui? Vamos lá. Agora, não vamos mais falar sobre gráficos. Vamos falar sobre mini gráficos. Os mini gráficos, eles são gráficos que você cria e esses gráficos, eles ficam dentro da célula. Você cria um gráfico dentro do espaço da célula. Vamos ver? Vamos ver. Eu vou criar meu zoom aqui. Vamos lá. Eu tenho a minha empresa, eu estou dando bastante exemplo de empresa e negócios e dinheiros e tal, porque é um caso real, é um caso que vocês podem usar por aí no mundo, né? Eu não vou ficar falando sobre, sei lá, poder do mestre Pokémon, sabe? Porque aí vocês vão ficar tipo, tá, onde que eu vou usar isso na minha vida? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma empresa na região sul, na região nordeste. E aqui eu tenho o primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre. A região sul vendeu 10 mil reais, depois vendeu 12 mil, depois vendeu 9 mil, depois vendeu 9.500. A região nordeste vendeu 7 mil, 7.500, 10 mil, 9.500 também. Tá vendo que a região sul melhorou um pouquinho, depois caiu, depois melhorou um pouquinho. A nordeste subiu, 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 né? Como que funcionam os mini gráficos? Os mini gráficos funcionam assim. Eu clico numa célula em branco. Pode ser na frente, eu posso criar uma nova célula antes aqui, mas eu tenho que ter uma célula em branco. Lembrando que o mini gráfico vai ficar dentro da célula. Eu venho aqui na guia Inserir, Mini Gráficos. Vamos colocar gráfico de linha. Linha. Selecione o intervalo de dados. O intervalo de dados é isso aqui, ó. São as minhas informações, ó. Os dados dessa linha vão vir para cá. E aonde vai ficar o gráfico? Aqui mesmo. Ok. Olha só o que ele criou. Ele criou um mini gráfico de linha ali dentro, ó. Subiu, caiu e subiu um pouquinho só. É isso que a gente está vendo, ó. Subiu, caiu e subiu só um pouquinho. Vamos criar mais um mini gráfico, então? Vamos criar agora o da região Nordeste. A gente vem aqui, seleciona o intervalo. Vem aqui, clica em OK. Pronto! Tá meio pequeno. Lógico, né? Os mini gráficos, por isso são chamados de mini. A gente pode selecionar essas duas linhas aqui. Vamos alargar a altura da coluna. Vamos colocar aqui. Vamos pegar isso daqui e alargar essa célula aqui. Pronto. Vamos melhorar o alinhamento centralizado. Olha só que beleza que ficou. Aqui a gente centraliza, coloca tudo negrito, pronto. Bem legal, né? Está pronto o nosso gráfico. Eu tô dando umas enfeitadas aqui, tá, gente? Mas, ó, olha só. Isso é o gráfico da
Esse gráfico aqui são desses valores. Esse gráfico aqui são desses valores, ó. Como a gente pode ver, ó, tá até vermelho ali. Bem legal, né, gente? Então a gente consegue colocar apenas um gráfico ilustrativo. Nesse mini gráfico, você não consegue lá fazer grandes coisas dentro dele, tá? Lógico, você consegue escolher a cor, você consegue escolher, sei lá, eu quero que a região sul seja marrom e a região nordeste seja verde. Ah, eu quero colocar ponto alto, ponto baixo, tá vendo? Qual que é o ponto mais alto, qual que é o ponto mais baixo, ó. Tá vendo? Marcadores, eu posso adicionar marcadores, tá vendo? Onde que está cada ponto. Pontos negativos, não tem negativo. Não tem negativo, não tem valor negativo. Beleza, gente? Tudo certo? Então, vamos ver um outro mini gráfico? Ficou bem feio com esses pontinhos aqui. Vamos tirar os pontinhos, pronto. Vamos lá, vamos agora falar sobre, por exemplo, despesas. Vamos lá, primeiro trimestre, segundo, terceiro... maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre. Aqui eu gastei 10 mil reais, eu gastei 12 mil reais. Opa, 12.500, 12 mil. Isso aqui também, dinheiro, tá? Então a gente formata como dinheiro. Vamos criar um outro mini gráfico? Vamos criar um mini gráfico de colunas, então? Cria um mini gráfico de colunas. Selecione o intervalo. Qual que é o intervalo? Os meus valores. Intervalos são os valores. Selecione onde colocar os mini gráficos. Deixa aqui mesmo, F7. Olha lá, F7. Tá vendo? Pronto. Aí, vamos aumentar a altura aqui. Olha só que maravilha. Agora, se eu colocar 9.000 aqui, ó. Opa, 9.000 foi o menor valor. É o menor valor. O menor valor, ele tá lá embaixo, tá, gente? Isso daí é desse jeito mesmo, tá? Eu que tô brisando aqui. Então, a gente tá aqui. A gente pode alterar a cor também. Vamos colocar, sei lá, esse verde aqui. Então, tá vendo? É assim que funcionam os mini gráficos, os mini gráficos. Tá, e o outro mini gráfico? Tá vendo que a gente tem mais um. Para a gente criar esse outro gráfico, eu vou aumentar aqui o tamanho da... Eu vou dar zoom aqui nas minhas coisas. Qual que é o outro mini gráfico? É ganhos, né? Ganhos e perdas. O gráfico de ganhos e perdas, ele é um pouco diferente, tá? O gráfico de ganhos e perdas, ele não tem uma coluna maior e outra menor dependendo do tamanho do ganho ou do tamanho da perda. A ideia do gráfico de ganhos e perdas é, se ele está com o gráfico virado para cima, é um ganho. Se ele está com o gráfico virado para baixo, é uma perda. Para a gente conseguir ver isso menor, vamos supor que eu tenho umas equipes participando de partidas de campeonato de alguma coisa. Então eu tenho lá meu time, aí eu tenho o jogo 1, partida 1, partida 2, partida 3, partida 4, partida 5. Então eu tenho a minha equipe, vamos chamar de Alfa, vamos chamar de equipe Bravo, equipe Charlie, equipe Delta. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, né? Alfabeto fonético. Então, a equipe Alfa ganhou essa partida, empatou, ganhou e perdeu. -1. Lembrando que valor negativo fica para baixo. Essa daqui, vamos supor que a equipe Charlie jogou contra a equipe Alfa. Então, se a outra ganhou, perdeu, empatou, perdeu e ganhou. Agora, a equipe Bravo jogou contra a equipe Delta. Então, se a equipe Bravo ganhou, perdeu. Se essa aqui ganhou, então essa aqui perdeu, ganhou. Tá? Então, é óbvio, né? Se Bravo jogou contra a Delta e essa aqui ganhou, essa aqui tem que perder. Tá? Se essa daqui perdeu, essa aqui tem que ganhar. Tá? Ok, minha gente. Então, aqui
eu vou deixar alinhado centralizado, só para ficar bonitinho. Vamos criar o nosso mini gráfico de ganhos e perdas. Vamos lá, intervalo de dados. É isso aqui. Aonde eu quero pôr? Ali dentro. Ah, já está começando a tomar forma. Vamos criar... Cliquei errado. Vamos criar mais mini gráficos aqui, então. Aqui. Vamos colocar mais mini gráfico. É um trabalhinho bem manual, tá? Mas vocês veem que não tem nenhum segredo. Não tem nada de problemas, não tem nada aqui. Vamos aumentar um pouquinho a altura só, né? Só para ficar mais fácil de ver. Acho que assim já tá bom. Vamos diminuir um pouquinho, só para ficar legal. Aí a gente chega aqui, alarga um pouco. Vamos alinhar centralizado aqui, ó. Aqui. Montar nossas bordas. Opa, aí. Beleza, gente? Olha só que maravilha que ficou. Ó, valor positivo é um ganho. Zero não é nem ganho nem perda, é zero. Então ele não pintou quadradinho nenhum. 1 é positivo, é ganho. Menos 1 é negativo, é perda, ele vai marcar em vermelho. Agora eu tenho aqui o meu placar. Se eu colocar 1 aqui, ó, olha só o que vai acontecer ali no começo. Viu? E agora eu posso colocar menos 1 aqui, ó. E ó, o cara perdeu 3 vezes seguida ali no começo. Entendeu para pegar como é que ficou o valor? E lembrando o seguinte, gente, eu posso colocar 10, posso colocar 1000 aqui, posso colocar 500 aqui. Tá vendo que ele não muda a altura. Isso daqui está simplesmente avaliando se é um número positivo ou um número negativo. Apenas isso. Eu posso colocar 1 milhão aqui, não muda nada. É apenas se é um ganho ou uma perda. Assim como os outros, eu posso mudar aqui a cor. Tá vendo que os que estão em cima é a cor do positivo, os que estão embaixo é a cor do negativo. Ó, tem um verdinho, olha só, esse aqui vai ficar legal. Olha lá, viu? Peraí, deixa eu selecionar tudo porque eu selecionei só um. Olha lá, pronto. Ganhos e perdas. Beleza, gente. Super legal, né? Então, esses são os mini gráficos. A gente consegue colocar mini gráficos dentro das células. E tá vendo que, ó, alterar o tamanho da célula faz alterar o tamanho do gráfico também, tá? A gente viu gráficos de cascata, a gente viu gráficos de radar e a gente viu gráficos de mapa de árvore também, tá bom? Esse é um maravilhoso mundo de gráficos do Excel. É muito legal, é muito divertido, sabe? Você tem ainda um monte de tipo de mapa aqui, ó, gráfico de explosão solar, gráficos de superfície, gráficos de ações, né, para quem trabalha com bolsa de valores, cotação de moeda. Dá para inserir mapas interativos, né? É que eu não tenho mapa aqui. Eu não tenho nenhum mapa inserido aqui, então eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu consigo inserir mapas interativos. Só deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não, não vai dar certo. Eu preciso alterar aqui os dados geográficos. Mas eu tenho um mapa onde eu posso colocar alfinetes no mapa ou a cor de cada região e tal. Então tá vendo como eu consigo montar informações muito, muito, muito legais com os gráficos. Beleza, então, gente. Então, essa é a nossa aula de gráficos, tá? Como vocês podem ver, é muito legal. Eu acho que é uma das coisas mais legais do Excel, sabe? Você conseguir criar coisas tão interativas, tão fáceis de ver, né? Tão fáceis de representar. Ou seja, só faz Excel feio quem quer mesmo, né? Porque tá vendo
porque dá para você fazer muita, muita, muita coisa bonita dentro do Excel. Beleza, gente? Então, é isso por hoje, tá? Só para a gente não se estender muito mais do que isso. Então, deixa aí meu forte abraço para vocês e boa aula. Caso tenha alguma dúvida, caso não tenha entendido alguma coisa, por favor, me chamem, tá? A gente está aqui para isso, então, para aprender, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para poder tirar dúvida. Não tenham receio de perguntar, de tirar dúvida. Assim, idiota é quem vai para casa com dúvida, né? Então, não façam isso, tá bom? Então, forte abraço para vocês e nos vemos então. Próxima aula tem mais. Até mais.